Eu faço algumas questões aqui ao senhor secretário, que a gente sabe que por mais que a audiência pública esteja direcionada para trazer as direções do próximo ano, acaba sendo também um palco de cobrança para algumas questões. E eu gostaria de cobrar de Vossa Excelência, eu sei que algumas pessoas aqui já se manifestaram perguntando a respeito da Zona Azul. A Zona Azul me surpreende que ainda no meio do ano passado eu cobrava Vossa Excelência dessa situação e tinha referência de que não seria renovado com essa empresa, que o contrato venceria em março desse ano. Até agora nós não tivemos uma nova empresa definida. A cidade precisa arrecadar, a cidade precisa organizar o trânsito da cidade de Guarulhos, e a gente está vendo que certas atitudes estão indo pelo ralo, como é a questão da organização do trânsito da cidade de Guarulhos. Já fiz alguns questionamentos ao governo e a gente não vê um direcionamento e resposta. Aliás, se tornou muito recorrente nesse governo algumas atitudes sempre agir de forma indenizatória, ou seja, vence o contrato de licitação e aquela determinada empresa continua prestando serviço sem uma nova preocupação. Então eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse a respeito dessa Zona Azul, porque no instante que a Câmara Municipal, em tempos passados, aprovou uma lei e nós não estamos indo atrás, seja através de licitação emergencial ou não, eu entendo que alguém está sendo omisso nesse tipo de situação e isso pode gerar responsabilidade futura para o agente público. Então eu cobro de Vossa Excelência uma resposta clara e objetiva e, se puder, delimitar prazo, como que está essa situação pela frente. Uma outra questão com relação à fiscalização de trânsito. Qual é o planejamento que nós temos para o ano seguinte, considerando que hoje nós temos em torno de 100, 120 agentes de fiscalização e sabemos que 70% está em desvio de função, ou seja, não estão atuando na rua. Nós temos em torno de 30, 40 agentes de trânsito no máximo, fazendo a fiscalização da cidade, e sabemos que isso é desumano e desproporcional. Daria como exemplo aqui algumas ruas da cidade que deveria ter uma fiscalização mais eficaz, como a rua Porto Velho, lá no Jardim Cumbica, que eu já fiz algumas reclamações e eu não vi resposta até então. Aqui, por exemplo, atrás da Praça Getúlio Vargas, Dr. Miguel Vieira Ferreira, é uma outra situação, um descalabro no final de semana. Parece que nós estamos numa terra de ninguém, que não tem fiscalização no trânsito dessa cidade. Então, eu pediria um esclarecimento específico, qual é o planejamento que nós temos para os anos seguintes, no que diz respeito aos agentes de trânsito, que são quem faz o papel de efetiva fiscalização no trânsito da cidade. E uma terceira e último questionamento: as pinturas e faixas da cidade, secretário. Como que vai ficar isso para os próximos anos? Porque hoje nós não temos mais pintura e nem faixa na cidade. Então essa história que está sem tinta, pedindo doação, eu penso que nós já estamos aí 1 ano e meio da gestão pública e não dá para olhar simplesmente para o retrovisor nesse tipo de situação, considerando inclusive que a Secretaria de Trânsito e Transporte tem a arrecadação específica, que é das multas de trânsito, e sabemos que ela tem um conforto maior se comparar com as demais secretarias. E a gente não vê no governo atual um planejamento específico com relação à sinalização das ruas da cidade. Simplesmente quando a gente vai lá, cobra uma determinada rua, pontualmente é feito isso, ou um determinado agente público que tem uma ligação maior com o governo, a gente vê um atendimento no bairro. Não é nesse sentido que eu falo no sentido de toda a cidade, que o mesmo privilégio que o Bom Sucesso merece, Vila Galvão merece. Então nós temos que olhar para toda a cidade. Eu gostaria de saber qual é o planejamento no que diz respeito à sinalização de trânsito para reorganizar a cidade para os anos futuros. Muito obrigado. Laércio, o serviço questionou, está em fase preparatória de licitação para um novo contrato, porque a gente está também inserindo novas tecnologias. Nós temos hoje prestando serviços no Departamento de Transporte e Trânsitos, né? Nós temos 2 fiscalizações, a de transporte e a de trânsito, que são agentes que fazem as autuações e a fiscalização dos 2. Então tem o do transporte, que são dedicados a esse tipo de ação, mas enfim são todos agentes em geral. São 120 o total de agentes hoje que nós temos na cidade de Guarulhos. Sendo que no Departamento de Transportes nós temos 5 na chefia e 43 agentes de fiscalização. No Departamento de Trânsito
nós temos 5 na chefia e 54 na fiscalização. Prestando serviços no departamento administrativo, nós temos 2 na chefia. Prestando serviços na CIG, que é a nossa central de inteligência, nós temos 1 na chefia e 12 trabalhando internamente. Total de agentes na chefia são 13 e total de agentes de fiscalização 107, ou seja, total 120. Temos alguns com problemas de saúde, que estão afastados por problemas de saúde, mas em tese é o que nós temos hoje e estamos buscando não permitir desvio de função para essa atividade, que é uma atividade exclusiva. Então nós não devemos permitir, sob pena de respondermos sobre isso, mas a gente tem buscado que todos os agentes realmente estejam trabalhando nessa área, por uma das coisas que fui incumbido, inclusive, de verificar. A priori, eu tenho a respeito disso para passar. Eu agradeço a todos e muito obrigado pela atenção. O segundo ponto que todo mundo questionou foi sobre a sinalização. Como já demonstrei nos slides, está previsto um orçamento de 13.400.000 e nosso contrato está para adequação da planilha de preço, foi uma solicitação do Procuradoria de Licitações e vamos licitar esse contrato. Então, vamos ter uma empresa justamente para fazer